Esse é meu amigo Gustavo, eu conheço ele há mais ou menos 15 anos. A gente foi para a mesma faculdade, trabalhou na mesma empresa. Ele é praticamente meu vizinho aqui em Tampa e também a gente já foi vizinho lá em Chicago. Ele tem uma história super interessante com os Estados Unidos. Ele veio para cá, morou um ano, voltou pro Brasil, ficou 2 anos lá e voltou para os Estados Unidos de novo. Se você aí tá planejando vir aqui para os Estados Unidos, principalmente essa galera que já tá vindo com o Green Card, EB2, NW, a história dele é muito interessante e com certeza vai te ajudar a ter uma perspectiva como funcionou para ele vir para cá, já com uma profissão específica, numa carreira específica. Gustavo, seja muito bem-vindo ao canal, muito bem-vindo aqui à sua casa. E conta aí pra galera que história que é essa que você veio para os Estados Unidos, morou em Philly, né? 2012, né? Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de vir morar aqui nos Estados Unidos. A empresa ela requeria algum tempo de experiência, né? Na nossa área ali, então essa foi o primeiro pré-requisito. O segundo era estar formado, ter a certificação que a gente tinha de como contador no Brasil. E a última, que para mim foi uma das mais difíceis, é a questão do inglês, né? Ter um nível de inglês mínimo. Em 2011, eu fui morar em Londres para estudar inglês. Então, eu fiquei 4 meses em Londres em 2011. E aí, o que aconteceu foi que um dos nossos maiores clientes lá no Brasil, eles estavam fazendo uma transação enorme, precisavam de gente do mundo inteiro, basicamente. E pediram se o Brasil podia mandar alguém para ajudar nesse projeto especial. Se o nosso amigo estiver ouvindo aqui, o Bruno, era para o Bruno ter ido, o Bruno Akinaga ter ido nessa oportunidade. que tá aqui, né? Ele tá em Miami. Aqui, você vê como é o destino, né? E não tinha ninguém na equipe com todos os pré-requisitos para fazer um intercâmbio. Lembraram de mim e me fizeram a proposta e foi difícil de falar não, né? Então foi meio que um pouco de estar preparado na hora certa, no lugar certo e um pouco de sorte também, diria. Tinha mais outras pessoas concorrendo nessa vaga, acredito que eu também era um dos concorrentes e eu também não consegui. Uma coisa que eu costumo dizer é que a sorte ela acontece para que eles estão preparados, claro, né? Quais foram os principais pontos que você tinha que fez você ser aquele preferido para a vaga? Eu acho que foi assim, a demonstração que eu dei sempre para a empresa que, olha, eu estou me preparando, dizendo, olha aqui, completei esse. Agora tenho todos os pré-requisitos aqui. Então aquela comunicação aberta, né? Falando sempre para eles, olha, é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando, me diz aí o que eu preciso fazer. Claro. E eles foram te dando o que você precisava fazer e você foi mostrando que você estava atendendo. Exatamente. A empresa, assim, você conversando com o seu mentor, deixando bem claro os seus objetivos, seus goals e tudo mais, que fez com que essa oportunidade caísse no meu colo, basicamente. Uhum. Bom, aí você foi aprovado para a vaga, eles queriam você. A partir desse momento, você foi tirar o visto, é isso? Isso, a partir desse momento... Aí, como parte do processo de visto, tem que criar um business case, o porquê que você está indo para os Estados Unidos, o que você vai ajudar nessa vaga, por que tem que ser você, qual conhecimento específico que você tem. Então, a empresa com os advogados criam um business case, né? E aí eles submetem toda essa documentação para o consulado. Um processo bem parecido com o que a gente faz para aplicar para um visto normal de turista. E aí o meu caso é analisado, eu deixo lá todos os dados que eles pediram, graças a Deus foi aprovado. E a partir dali eu podia viajar a qualquer momento para os Estados Unidos. Entendi, bacana. Então foi de 2007 até 2012, aí 5 anos se preparando e correndo atrás dessa vaga, né? Isso, até que aconteceu. Aconteceu isso. Bacana, não, legal. Então você resolveu a questão do visto e logo depois disso você veio para cá, né? Isso. Qual cidade que você veio e como é que foi? Conta pra gente. Então, a cidade foi na Filadélfia. Filadélfia é ali perto de Nova York, Isso, né? Ali pertinho de Nova York, o aeroporto que a gente vinha de Newark, ele fica ali no meio do caminho. É bastante brasileiro lá, não? Tem, cara, tem mais do que eu esperava. E aí eu achei um bairro que tinha uma lojinha brasileira e ali nesse bairro tinham muitos brasileiros, né? Entendi. E aí de todos os lugares do Brasil, vindo por diversos motivos. E você falou de arroz e feijão, por quê? Assim, era difícil adaptar no começo? Como foi? Porque assim, eu, primeira vez morando sozinho, acostumado a comer arroz e feijão da mãe ali todos os dias. Eu lembro de histórias assim, eu tava na primeira semana, eu tava num hotel, ia cansado pra caramba no primeiro dia, eu falei, vou pedir algo pelo telefone para entregar aqui no quarto. E a pessoa não me entender, cara. Então ali já começou a bater um desespero, né? No começo é muito complicado a questão da língua, né? Então, com certeza. Acho que todo mundo passa por isso, né? Principalmente no telefone, você falando alguma coisa que a pessoa do outro lado não entende, ou ela fala alguma coisa que você não entende, né? Exatamente, cara. Então eu lembro, assim, de situações de fazer depois piada com os amigos, assim,
Cara, eu liguei para pedir uma coisa, veio outra, eu nem liguei para reclamar, porque, pô, senão seria outra ligação O trabalho de ligar para reclamar. Né? Eu vou comer o que veio e tá bom. Você comentou os primeiros dias no hotel, e como é que foi para achar uma casa para alugar? Isso, então, assim, o pacote da empresa era fenomenal, assim, o suporte, né, para mudança. Então, nos meus primeiros dias lá, eu tive uma pessoa que me dirigiu a cidade inteira para conhecer os principais locais, restaurantes, hospitais, assim, que eu poderia precisar ali nesse período que eu ficaria ali, e para me ajudar a achar uma residência. Então, eu tracei o meu perfil com ela, o que eu estava procurando. Eu ia morar sozinho lá, então queria algo assim mais perto do centro da cidade, perto do trabalho, mas que eu tivesse opções de restaurantes, lazer e tudo mais, enfim. E aí essa pessoa me ajudou muito a filtrar, né, as opções, e aí a gente acabou achando um apartamento bem legal, numa área legal da cidade, e aí a empresa ajuda em todo esse processo, porque aqui para alugar um apartamento, normalmente você precisa ter histórico de crédito, ou então você precisa ter histórico, né, de aluguel e tudo mais. Enfim, eles acabaram me ajudando com cartas de referência, com essa pessoa que também já trabalhava e tudo mais com isso. Então, facilitou bastante esse processo, cara. E você precisou de carro quando você chegou aqui? Precisei, cara. Carro foi assim, foi outra novela também, diria, né? É que nunca tinha comprado um carro sozinho num outro país. No Brasil, tinha comprado com meu pai me ajudando. E aqui agora eu tinha que achar um carro, né? E como era para um período curto, né? 2 anos era o plano, não queria investir muito dinheiro, então teria que ser algo usado. E aí, quando você comprar algo usado, vem todo aquele problema de dúvida de mecânica e tudo mais, enfim. E aí, nessa foi uma das primeiras vezes que eu tive que me virar sozinho mesmo. Então o intercâmbio era de 2 anos, então. 2 anos, isso, cara. E você acabou voltando em um. Acabei voltando em um. A gente vai tocar nesse ponto aí. Enfim, então essa é a história do carro, né? Eu tive que me virar, comprei um carro, acabei comprando um carro usado, com uns poucos anos de uso. Que carro que você comprou na época? Era um Saturn Vui, que chamava aqui, mas ele era como se fosse a Captiva, né? A Captiva no Brasil, cara. Então eu cheguei aqui em 2012, o carro era 2010, 2009, se não me engano. Seminovo, então. Seminovo, para realmente não ter problema mecânico e tudo mais, porque... Você lembra quanto pagou? Cara, foi algo em torno de $12 mil, assim, com imposto, que aqui é outra coisa que a gente, só quando chega aqui que você aprende, né? Que no Brasil a gente está acostumado a ver o preço final, a etiqueta, é o que a gente vai pagar, e aí eu lembro de estar pesquisando o carro, e não, pô, esse carro cabe no meu budget. Aí quando você chega lá, pô, não, tem mais 7, 8%, dependendo de onde a gente estiver, que a gente esquece de adicionar. Que é pesado, na conta. né? Comprando um carro é pesado. E como eu não tinha crédito, então eu não conseguiria financiar um carro, então teria que ser um pagamento à vista? Isso. Entendi. Então você alugou um apartamento no centro de Filadélfia, isso downtown, assim mesmo? Isso, cara. E comprou o carro, uma Captiva de mais ou menos $12 mil na época. E a empresa te ajudou com uma parte. Você lembra quanto que era, mais ou menos? Cara, se eu não me engano, eram $6 mil que eles ajudavam, então, e o metade resto eu acabei colocando do bolso, assim. Que você trouxe mesmo. Que eu trouxe, E aí, o aluguel, você lembra quanto você pagava de aluguel? Cara, o aluguel eu acho que era $1.200, mais ou menos. Era um estúdio? Era um estúdio bem legal. Nossa, $1.200, muito barato, né? Se a gente pensar hoje, do dia de hoje. É isso que eu ia falar, né? Com certeza hoje deve estar próximo de 2.000, não assim. dá pra comparar muito. Então, você pagava $1.200 de aluguel, você comprou o carro à vista por $12 mil, a empresa ajudou a pagar mais ou menos metade. Você teve que comprar alguns móveis, você conseguiu trazer alguma coisa do Brasil? Não, eu acabei não trazendo nada. E aí, no espaço que eu tinha, eu acabei, acho que, mandando, sei lá, edredom, algumas coisas assim de casa que eu trouxe. E valeu a pena ou você não traria? Não, eu não traria de novo, não, cara. Coisas que você consegue comprar super fácil aqui, né? Que não fazem falta nenhuma. O que você traria hoje, por exemplo? Se fosse na mesma condição? Cara, hoje... Você acha que vale a pena? Provavelmente não traria nada, pra ser sincero. Não tem nada para trazer que vale a pena para vender cara, aqui? Arroz, feijão, essas coisas eu traria, mas de resto, eu acho que a gente consegue a maioria das coisas hoje comprar aqui mais baratos que no Brasil ainda. Então, eu acho que eu fui também na primeira parada de quase todos os brasileiros, a IKEA. E aí lá eu peguei o básico, uma cama, um sofá, uma mesa... enfim, cadeira, assim, essas coisas básicas para casa. E ali
Foi uma parada, literalmente uma parada, comprou tudo e voltar para casa e começar a montar os Legos lá, né? E como é que a gente falou agora né, dos custos mensais e tal? A gente já sabe que você ficou apenas um ano ali em Philly. E como é que foi esse primeiro ano lá, né? Como é que foi para adaptar em relação à língua? Como é que foi para adaptar em relação ao trabalho? O trabalho era muito diferente? Como era? Cara, foi muito, muito mais difícil do que eu imaginava. Eu acho que eu não estava tão preparado quanto eu achei que eu tava. Foi super desafiador para mim. A língua foi o primeiro choque. Foi assim, bem, os primeiros 3-4 meses eu lembro que foram muito difíceis. Assim, de ter aquela dor de cabeça no final do dia, de ter muita dificuldade de comunicação e tudo mais. E aí foi assim, foi melhorando. Acho que com o tempo você vai perdendo um pouco da vergonha, vai melhorando o ouvido, vai melhorando o vocabulário e tudo mais. Então as coisas só vão melhorando, né? E a questão do trabalho foi muito intenso, cara. Foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo aprendi muito, né, cara? Acho que foi assim um ano que me puxou muito assim na carreira e foi muito bom, cara. Eu acho que qualquer um que muda de país, mudar de país já é uma coisa que cresce muito, assim, né? Pessoalmente falando. Exatamente. E para o trabalho, profissionalmente falando também, você atuar naquela área que você atua profissionalmente no Brasil, em outro país, uma experiência impagável, né? Foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo, depois dos primeiros 6-7 meses, eu diria que eu estava começando a mostrar performance, assim, os primeiros 6 meses foi apanhando de tudo que é lado, aquele pensamento na sua cabeça, poxa, eu ia tão bem lá no Brasil. E com o tempo você vai vendo que o começo é difícil mesmo, né? Para qualquer um. Né? Para qualquer um e para tudo na vida, né? Qualquer mudança gera um tempo de adaptação, gera um tempo, mas isso é só com experiência e com o tempo que a gente vai entendendo, né? Mas... Bom, então vamos matar aquela dúvida que todo mundo aqui deve estar, né? Por que você voltou em apenas um ano, sendo que o programa era para ficar 2 anos nos Estados Unidos? Você pensava em ficar assim, algum momento desse um ano você pensava em ficar aqui para sempre? Ou você realmente queria voltar para o Brasil? E por que acabou que você voltou em um ano? Então, quando eu cheguei e foi passando o tempo, as coisas foram ficando melhores, eu conseguia me enxergar ficando mais tempo, né? Então era assim, era aquele negócio. Pô, a hora que estiver chegando, talvez perto no final dos 2 anos, se me oferecerem mais um, eu acho que eu fico. E aí você vai vendo como fica. Mas... Então você achou que você ia ficar mais até, né? Começou aquela pulguinha ali de, pô, acho que se der para ficar mais um pouquinho, talvez 2 anos é muito rápido. Talvez dá para ficar mais um, né? Para consolidar mais e tudo mais. Mas assim, sempre pensando em uma hora voltar. Sempre tive esse pensamento de que eu voltaria uma hora. E o que acontece? E nessa época, eu tava...